Boa tarde, bom dia, boa noite, bem-vindo a mais um Sala dos Professores. Hoje com a nossa cobradora de dívidas favoritas de volta, professora Adriana, também o professor Ricardo, professor Jordano, o Diogo na mesa de som, sempre dando um auxílio. E o programa de hoje é sobre, talvez, o maior pesadelo do empreendedor brasileiro, né? O programa de hoje é sobre impostos, sobre carga tributária, então vamos falar desde a isenção recente do imposto de renda para quem ganha até R$5.000, também sobre a votação que teve ontem no Congresso, envolvendo o fim da taxação das bets e de algumas outras coisas. E vamos também falar sobre, de modo geral, o Brasil, né, que em tese é o país que mais tributa no mundo. Então, em tese, né? Claro, eu quero falar um negócio. Gente, eu me preparei para a discussão do metanol, sabe? Porque até a cadeia da Pitina eu estudei. Mas vamos lá, esse negócio dos impostos é o dia a dia nosso, né? Mas vai caber do metanol também. Esse era um nome que eu não ouvia há muito tempo. É cadeia do quê mesmo? Não, é da Pitina, que tem nas frutas também. As frutas também têm um pouquinho de metanol. Mas enquanto ela está dentro das moléculas ali, não tem problema. É quando tu coloca, né? Mas agora virou uma excelente desculpa para não comer frutas, né? É. Tem metanol e faz mal. Não, o mínimo que não faz tomar mal. gin. É isso aí, pessoal. Gin, salada perigosíssimo. As bebidas Tomem cuidado com a aí, salada. Né? Muito cuidado. Isso que a Adri veio nos dizer. Antes da gente entrar no assunto, deixa eu fazer um protesto, gente. Eu vim para cá pensando nisso, até esqueci do tema do programa, porque eu percebi que dia 12 de outubro, que é o próximo Dia das Crianças, vai cair no domingo. Sim. Eu tinha sempre um acordo com o sujeito que escreve o calendário, que era o seguinte: ele coloca ali o Dia das Crianças, é um dia em que é inevitável a gente lembrar dessa época absolutamente deplorável da vida, né? A gente fica triste lembrando da infância, mas eu tinha um acordo que era o seguinte: ele me vinha com essa lembrança ruim e vinha junto o quê? Um feriadinho, né? Então a coisa ficava equilibrada. E esse ano ele colocou no domingo, então domingo à noite, lembrando da infância, não tem a menor condição. Fica aqui o meu protesto contra o calendário. Mas espero que o ano que vem essa desordem seja revertida. E por sorte, né? Por sorte, nós que somos professores vamos ter um feriadinho na segunda-feira, né? Então para compensar. Não, gente, tá certo. e aí desfrustrar, se é que existe. Foi feita a justiça, é isso aí. Não, e ainda bem que a gente é professor dos grandes, né? Porque quem é professor dos pequenos é Semana das Crianças, ó, cabelo maluco, é fazer coisas para divertir. Não dá. E depois tem a Semana dos Professores, que daí tu faz coisa para os outros e não para ti mesmo. Então, o ouvinte e o telespectador já esqueceu até qual é o tema principal. Depois de impostos. A única coisa que é, como é que se diz? Que é certa na vida é a morte e os impostos. É verdade. Que triste. E eu acho que o que é bacana, né? Embora a gente certamente vai transitar por muitas áreas, muitos impactos, né? Muitas consequências disso para a vida cotidiana das pessoas. Acho que também é importante, né? Como bons professores aqui, fazer uma pequena contextualização, né? O que são tributos, o que são taxas, o que são impostos, né? Às vezes o pessoal mistura um pouquinho as coisas, né? Mas, de modo geral, né? Tudo aquilo que for compulsório, ou seja, que a gente não pode fugir, né? Se enquadra aí na categoria de tributos, né? E dentro dos tributos a gente tem as derivações, né? Então, o que são as contribuições, o que são as taxas, o que são os impostos. Mas ele está mais presente na vida da gente do que a gente percebe, às vezes, né? Quer dizer, muitas vezes estão embutidos em outras coisas, né? Ou em outras contas que a gente já tem e que a gente simplesmente não presta atenção. Por exemplo, né? Quer dizer, parte daquilo que a gente contribui para a nossa conta de luz vai para manter a iluminação pública, por exemplo, né? Ou as pessoas às vezes não lembram que muitas vezes, né, parte lá do que tu paga lá no IPTU também tem a coleta do lixo envolvida, né? Quer dizer, que sem isso o serviço não funcionaria. Então, são os dois lados da moeda, né? A gente diz, tem que pagar, eu tenho que pagar, mas como se manteria um certo serviço se a gente não pagasse, né? Eu acho que esse é um ponto importante. Quando o serviço funciona, né? Agora estou lembrando lá em casa. Volta e meia, quando a prefeitura está na hora de trocar o pessoal que fez a licitação, o que acontece? Eles simplesmente param de coletar. Daí fica as montanhas de lixo. Fica aquela janela ali onde nada acontece. Isso, mas daí é uma coisa que as pessoas utilizam para argumentar que essa questão de imposto não dá certo. Ao mesmo tempo que o que seria legal no país é ter essa questão de impostos destacada, como nos outros países tu paga, tipo, tu vai comprar uma camiseta, tu paga o valor da camiseta, quanto seria da produção, de tudo mais, e quanto é em cima de impostos. Aí o vinho poderia ser assim também. Quanto é o preço dele sem impostos e quanto é com impostos e quanto desses impostos está indo também para o bem da sociedade.
E além... Mas alguns cupons fiscais não são Sim. assim já? Eu ia dizer, tipo... Não. Alguns sim. Já vem. Eu nunca Alguns sim. recebi nenhum assim. Algumas vezes tu vai, Não. tu compra alguma coisa, vem descrito quanto é o ICMS, quanto é o... Eu não peguei nenhum, eu vou prestar atenção nisso daí. Não é tão recente assim, mas eu troquei lá, acho que o automóvel lá em 2020 e vinha completamente bem discriminado assim na nota do automóvel. Né? Eu só quero dizer que eu quer ainda não IPI, troquei quer desde ICMS. 2018, por isso. É, Então eu vou ter que a gente trocar sabe- para ver isso aí. A gente sabe por que a Adri não trocou, é porque algumas Os pessoas caras não não pagam pagaram. ela e ela não tem E agora eu quero fazer. Agora, por causa dessa questão dos impostos, eu vou ficar 1 ano sem receber da empresa. Ó, isso é o fim da picada. Eu quero deixar meu protesto aqui, tá? Tu tem que colocar aporte na empresa para a empresa continuar, porque tu tem que pagar os funcionários e tal. E tu fica sem receber, porque os impostos não dá para atrasar. O banco, tu também não pode atrasar, nem um dia eles te dão, né? Então, isso é complicado, cara. Tua E daí máquina as de vendas bets- não está funcionando. Hã? Adri. Tua máquina de vendas não está funcionando. Não, agora Tem a muito gente coach tá aí de estudando. máquina de vendas. Tu precisa de algum Eu desses vou aí. afundar. Mas o fato é que daí tu pega as bets, que é que a gente estava falando É. antes. As bets, os bancos, as igrejas, né? Não pagam o suficiente. As igrejas não pagam. As bets e os bancos pagam, mas não tanto quanto deveriam. É isso que Foram revolta. dispensadas, né? Casualmente ontem, né? De uma nova, né, regulamentação, enfim, com comemorações efusivas de algumas camadas, né? Isso que eu acho extremamente estranho, né? Mas, É enfim. ridículo, não é? É ridículo, porque a partir do momento que tu só pensa, por exemplo, direita, esquerda, o país afunda, sabe? Ah, não, eu tô no Congresso, eu quero ter uma vitória. Ai, não, o governo não é do meu lado. Então, quem é que sofre? O povo de novo. O povo de novo. É meio que uma lógica, assim, tá? Então, semana passada deu-se uma pequena vitória, então essa semana, então parece que se sentem né? Autorizado. Então, numa semana, né, ajuda, na outra semana atrapalha, né? Então, uma espécie de cabo de guerra, né? Eu acho que nessa questão, especialmente das bets, assim, eu não tenho absolutamente nenhum compromisso com nenhuma casa de apostas, até que elas comecem a patrocinar nosso podcast, né? É. Então... O PCC também, O daqui a pouco. o governo tinha feito uma tentativa de aumentar o imposto sobre as bets, né, de 12% para 18%, se eu não me engano. E isso não foi aceito pelo Congresso, o que, claro, tinha outras medidas nessa MP, né? Mas essa medida em específico eu acho que poderia ser 100%. Assim, realmente eu acho que o tipo de cassino, quem tem negócios cujo único objetivo é tirar dinheiro das pessoas para fazer aposta, isso é a tributação tem que ser muito maior que vinho, por exemplo. Exato, eu estava pensando nisso, muito maior que cigarro. Muito maior que cigarro. Quanto o Tudo aquilo que o faz mal, né, em profissional... geral, né? Isso. Né? Que tem algum impacto negativo. Porque né, eu fico sociedade. pensando como que nem tu, você que trabalha no setor vinícola, que é um setor importante na nossa região, paga mais imposto que bet. Exato, com certeza. Tipo, por uma coisa que Com traz certeza. felicidade. Sim, sim. Dá quase 40% em imposto se tu for somar tudo. Mas olha que coisa interessante, né? Se escapou também, se escaparam, né? As fintechs, né? As bets. E também estava em tramitação, né? Uma taxação sobre as LCIs ou as LCAs, né? Que são as linhas de crédito agrícola, por exemplo, né? E obviamente a gente sabe que existe uma bancada muito forte nessa questão do agro dentro, né? E que automaticamente tem muita gente lá fazendo lobby para isso, né? Eu acho que não custa a gente destacar, né? Porque tudo isso, na verdade, funciona porque a estrutura política funciona assim. Quer dizer, né? A gente trabalha hoje por bancadas ou por grupos dentro, né? Dessas casas legislativas. Olha que trava-língua, né? Então, ou seja, quer dizer, você apoia politicamente um candidato que depois, em algum momento, vai ter que te devolver esse favor. Né? Isso faz parte do jogo político, né? Embora nem sempre essa devolução seja benéfica à maioria, ela seja benéfica para alguns grupos, né, que querem essa contrapartida de volta. Achei interessante a fala do presidente, que o presidente disse, olha, não é o Lula que perdeu, quer dizer, é o povo que perdeu. Né? Quando tu não taxa, por exemplo, esse tipo de empreendimento, né, fintechs, bets e tal, isso não é uma vitória, uma derrota da presidência ou do candidato que atualmente está ocupando a presidência, né? É uma derrota de uma proposta maior que poderia beneficiar mais pessoas. Uma outra coisa MP que também acho que continua zerado, então a alíquota de imposto sobre isso é ganho de capital com criptomoedas, né? Então também, eu não sei se alguém nessa mesa tem, eu tenho 0 criptomoedas, né? Então realmente nós somos investidores que fazem alguma fortuna especulando nesse mercado ainda meio desregulamentado e o governo vai continuar sem tributar, né? Porque realmente não atinge 99% mais, né, até dos brasileiros, mas vai continuar sem nenhuma tributação porque foi, né, uma derrota, eu acho,
realmente do povo, assim, porque as pessoas comuns, O as pessoas cidadão que comum, trabalham, né? não pagam as contas em Bitcoin, né? Não investem, não usam isso como uma forma de guardar dinheiro. Mas a narrativa, aparentemente, mas a narrativa, que nem vocês estavam falando antes, e o Ricardo citou o agronegócio, a narrativa assim, não, mas ia aumentar para o crédito do agronegócio, ia aumentar a taxa. Aumenta a taxa para o agronegócio enorme, gente. Fazendas que têm 600 hectares, 700 hectares. Não para pessoas, né, para quem tem produtor. 30 hectares, ou para quem tem 2,5 hectares, que é a maioria do Vale dos Vinhedos, tu entende? Então, a gente consegue, sim, através do banco, um capital... um capital para te investir na colheita, principalmente no setor da uva, com juro menor. Só que aí a narrativa do todo para não aprovar esse projeto vai aumentar essas taxas. Mas aumenta a partir de, sei lá... Certa camada, né? Exatamente. Sim, é que nem o aumento que estava sendo cogitado e, de certo modo, ainda está. O tributo, na verdade, não é um aumento, é passar a tributar os lucros e dividendos, e aí o pessoal começou a divulgar isso como se fosse uma medida gravíssima que fosse afetar uma parcela gigante da população. Aí você vai ver o que está de fato escrito na proposta, lucros e dividendos acima de R$50 mil por mês por fonte pagadora. Então, assim, quase ninguém vai ser afetado por isso, né? Mas claro, na hora de colocar em votação e justificar o próprio voto, eles usam isso como se fosse uma medida a estimativa, né, do governo é que serão 141 mil pessoas afetadas, o que é 0,5%. E em torno de 10 milhões beneficiados. Mais ou menos a população brasileira, né? Quer dizer, em troca de 10 milhões, né? Para acomodar 140, tu deixa de beneficiar um público muito maior, né? Mas assim, sobre o sistema tributário brasileiro no geral, eu acho que tem uma coisa que a gente tem que falar, porque senão fica aquele papo assim, parece que as pessoas de um lado defendem mais impostos genericamente e de outro defendem menos impostos genericamente. Boa. O sistema tributário brasileiro realmente é muito injusto. E a gente tem que falar isso. Tem gente que paga imposto demais. O pequeno empresário, apesar de ter, às vezes, esse discurso que cansa um pouco, e às vezes a gente vem aqui até debocha, né, desse negócio do empreendedor. Cara, eu tenho 50 anos e está sempre ruim. Mas o pequeno empreendedor paga imposto demais. A gente sabe disso. A Adri acabou de dizer, no setor vinícola dá quase 40%. Isso é uma carga tributária altíssima para um setor que contribui com a sociedade. Claro que tem também, é uma bebida alcoólica, tem esse lado negativo, mas é um setor que contribui muito mais para a sociedade do que as fintechs, por exemplo, do que as bets, que estão pagando muito menos. Então, isso é uma injustiça muito grande. Para que a gente consiga manter o serviço público e a máquina pública minimamente funcionando e com alguma capacidade de investimento, a gente cobra muito das pessoas erradas. Né? E isso é uma coisa que a gente tem que falar. Realmente não é fácil. Não é assim, não é só choradeira. Para quem tem um negócio pequeno, a carga tributária, além de ser alta, é desnecessariamente complexa, né? As pessoas nem conseguem lidar com a questão tributária por si. Aí você tem um gasto adicional, porque tem que ter contador, tem que ter isso, tem que ter aquilo. Às vezes, se tiver funcionário, tem que ter um setor de RH para lidar com as coisas dos funcionários, porque além de ser caro, é muito complexo. E ao mesmo tempo, para quem realmente tem muito recurso, isso não é um problema. Né? Aí, para esses caras, a gente alivia. O dado, né, que eu tenho é que mais ou menos, assim, quando você começa a ganhar alguma renda, então vamos colocar um salário mínimo, na escada você vai subindo a renda, você vai subindo o percentual de contribuição. Então, quem ganha, agora, é claro, agora com a mudança vai ser 0, né? Mas quem ganha 2, 3 salários mínimos, 4 salários mínimos, contribuiria mais ou menos 6% da renda com impostos. E vai subindo esse patrimônio, isso impostos de renda, né? Não estou contando os impostos. E isso vai subindo até a pessoa que ganha mais ou menos 20 ou 30 salários mínimos. E essa pessoa contribui em média 12%. Esse é o cálculo. A partir de 20 a 30 salários mínimos, começa a descer o percentual. Sim, o cara paga menos. Até chegar nas pessoas que ganham mais de 300 mil reais, que aí contribuem 6, 7% de novo, o mesmo percentual das pessoas que ganham 3, 4 salários mínimos. Então, a gente tem literalmente uma pirâmide, né? Onde quem paga mais, percentualmente falando, impostos de renda no Brasil, é a pessoa que ganha mais ou menos 30, 40 mil reais, que é quem? Normalmente é a pessoa que tem um cargo de gestão importante, um diretor numa empresa, então recebe normalmente por carteira assinada,
ou uma certa elite do funcionalismo público. Essas são as pessoas que mais recolhem imposto de renda no Brasil. E acima dessas pessoas, aí sim está efetivamente quem ganha mais lucros e dividendos, que até então não é tributado. Né? Aliás, se não me falha a memória, tá? Me corrijam se eu não estiver errado, mas a última notícia que eu tinha é que só 3 países no mundo, né, não tributam lucros e dividendos. Um deles é o Brasil. Só 3. Né? Então, para tu ver como assim, é um oásis realmente para quem ganha muito dinheiro aqui. É o melhor lugar para quem ganha muito dinheiro. Né? E me incomoda muito, eu sou muito taxativo nisso, que é um discurso muito... Eu acho que abusa da ignorância das pessoas, né? Quando diz assim, porque se você taxar esse pessoal, eles vão embora daqui, né? Tipo, é uma coisa tão... É uma canalice, tu entendeu? É abusar da ignorância das pessoas, né? Porque para onde o cara vai? Né? Aqui é o paraíso para quem ganha muito dinheiro. Né? Então, o cara que planta soja no Mato Grosso vai plantar soja na Suíça, por acaso? Ele não vai, né? Não vai plantar soja na Alemanha. Né? Dando um exemplo, né? Não, assim, outro dia eu estava... É uma canalice, eu acho. Ouvi uma discussão sobre isso, a pessoa dizia, não, mas a pessoa, então, ela vai ir morar fora do país. Não, ótimo, a pessoa pode ir morar fora do país. E manter os negócios aqui. Mas o que gera renda para essa pessoa, ela não vai conseguir levar a planta industrial. É isso aí. Ela não vai conseguir levar as terras, né, que tu falou, planta soja para outro país. Então, efetivamente, caso a pessoa tenha a sua renda ligada a uma fábrica, a uma plantação, ela não vai conseguir mudar. Ah, não, mas essa pessoa ela tem todo o valor dela de patrimônio é capital financeiro. Bom, então essa pessoa também, para sair do Brasil esse capital financeiro, vai ter que fazer uma movimentação. Essa movimentação será tributada para ela retirar o dinheiro do país. Eles não olha só, nesse mercado do vinho, tu acaba conhecendo várias pessoas e pessoas que nem fazem ideia que existia essa vida, sabe? A maior parte dessas pessoas, dos empresários que realmente têm grana, educam os filhos em escolas bilíngues em São Paulo, que é, assim, 15 mil reais o mais barato mensal e mandam para fora depois. Eles só voltam para tocar a empresa ou eles continuam lá fora. Vivendo dos lucros e dividendos. Exatamente. As empresas continuam aqui, as terras continuam aqui, mas eles não fazem falta para o país, tu entende? Porque eles não estão preocupados em fazer isso crescer, a maior parte deles. Tem alguns preocupados. Daí tu pega, não, mas a fulana de tal, que é sócia do Itaú, investe. Mas quanto ela investe de tudo que ela recebe? Entende? Bom, Quanto? Nós tivemos um caso assim que eu considero uma excrescência total. Nós tivemos aí um ex-ministro da Fazenda recente que tinha todas as suas contas no exterior em paraísos fiscais. Da Fazenda não, da Economia, né? Quem Economia. será? Que, vamos pensar assim, talvez uma das principais funções do ministro da Economia é estimular que o dinheiro fique aqui. De alguma forma, né? Que as aplicações fiquem aqui, que os investidores fiquem aqui. Quer dizer, o ministro da Economia tinha todo o seu dinheiro fora do país, em paraíso fiscal. É uma excrescência, tu entende? É uma imoralidade, né? E por isso que eu digo assim, tem muito discurso sem vergonha, assim, muito discurso canalha por aí. Mas aí, se a gente entra nesse discurso, tenta fazer com a tua família esse discurso. O que vai? Não, porque tu é PT. Surrar. Não, sim, porque tu é PCdoB. Isso. Sabe? Acabou de botar um rótulo. Isso não tem nada a ver com partido. Não se consegue mais. Tipo, agora estou sendo generalista, mas está difícil de conversar, tu entende? Sem politizar o negócio, sem dizer politizar no sentido de ter partido. Indiferente do partido, a gente teria que olhar para o país. O que é o melhor para a maioria? Isso. O que é o melhor, né? Isso. Quer dizer, e não para pequenos grupos, né? É uma lógica meio utópica, será? Não, mas até aqui, quando a gente convida pessoas que é do outro partido, até aqui para o podcast, que é do outro partido, que não é do partido nosso, mas não que é do outro participar. partido, que não tem nem partido, mas do partido da rádio, sei lá, não pode participar. Não pode participar, porque o que tem a ver, né? O que tem a ver isso? Nada, nada. Tô revoltada hoje. Tô revoltada. Mas, volta ali. Antes que me expulsem. Calma, Adri, vai dar E o tudo pior é que eu certo. tô voltando aqui agora, porque eu votava em São Leopoldo, que eu encontrar minhas amigas. Transferi também, o voto aqui para Garibaldi. Não, é para bater na mesa. Transferi o voto aqui para Garibaldi. Isso. Agora vai ter que escolher um dos dois, senão... Isso. E voto ali na fissura. Muito bem. Tá. Mas Volta. Não, volta. Depois do momento de empolgação. Mas o Brasil, vocês acham que é um país que realmente cobra muito imposto? Sim. Tem muito tributo? Ou é um país que está... Acho que assim, na média? Eu acho que são duas coisas que acontecem ao mesmo tempo, tá? É um pouco elevado, sim, mas ao mesmo tempo a gente tem muito problema, né, na administração disso, né? A gente tem muito problema de má aplicação, de má gestão, né? Então, assim, são duas frentes que você tem que atacar ao mesmo tempo, né? E obviamente, assim, a gente tem entidades ou tem organismos, né, do governo que são para controlar, por exemplo, a CGU, né? Os órgãos que fazem toda essa fiscalização, a própria Receita Federal, quer dizer, são todos mecanismos que têm realmente para administrar melhor isso, evitar fuga, evitar corrupção, evitar desvio, né? Porque um dos grandes problemas que a gente tem não é só
uma arrecadação insuficiente, né? Que às vezes se diz assim, é insuficiente, precisa ter mais fontes para executar os serviços, né? Mas ao mesmo tempo escapa por outros lados. Né? Então o Brasil historicamente tem esse problema, né? Tem esse problema de talvez não pensar corretamente a forma de arrecadar, né? Mas também de não conseguir lidar direito com a aplicação ou com a gestão desses tributos, né? Que é uma das coisas que, por exemplo, a população menos favorecida reclama muito, né? Que a gente diz, a gente paga e a gente não vê, ou a gente paga e a gente não vê como a gente gostaria. Sim, a gente paga o IPVA e tem um buraco na estrada. Exatamente, né? Então, quer dizer, aí, além de tu pagar isso aí, então ainda tu tem que fazer uma concessão à iniciativa privada, que não investe também o que deveria, né? E aí tu paga o pedágio, quer dizer, então fica uma taxa sobre uma taxa, um imposto sobre um imposto, sem que necessariamente as condições melhorem, né? E eu acho que isso é um fator indignante, assim, para a população, Claro. né? São duas mãos, né? Não, vai lá. Não, é que lendo para esse programa, né? Claro, eu já tinha essa informação, mas fui só conferir. O Brasil, quando considera a lista da OCDE, né? Então são os países mais ricos, mais desenvolvidos. O Brasil está bem abaixo não, está um pouco abaixo da média do percentual de tributação sobre o PIB, né? O Brasil tributa mais ou menos 30 e poucos por cento, 33% do PIB, e a média da OCDE é um pouco maior que isso, 35%, 36%. Então a gente fica, né, considerando os países ricos do mundo, a gente está abaixo da média. Então a gente está muito longe, por exemplo, da França, né, que tributa mais de 40 e poucos por cento do PIB. Então é um mito assim, de que o Brasil é um país que tributa muito. Aquilo que o Jordano falou, que tu acabou de colocar também, o país é um Brasil que tributa muito algumas pessoas. Essas pessoas acabam sentindo uma carga tributária muito maior. Pesado. Mas como São tu os pequenos. são os pequenos, são os pequenos e médios. E como vocês colocaram também, o Brasil é um país que tributa muito, é um oásis, é um paraíso para pessoas que ganham muito dinheiro. Então, as pessoas tributam um pouco percentualmente falando. Mas o Brasil está realmente abaixo da média, o que sempre é um dado surpreendente, né? Quando você imagina que o Brasil é um país... Todo mundo sente, pensa e tem esse mito de que o país é o pior lugar do mundo para o empresário e para o trabalhador, porque tudo vira imposto. Na verdade, estamos abaixo da média. E os grandes... Lembra que a gente estava falando das indústrias do aço e tal, anos atrás, que teve uma dívida enorme que foi perdoada? Sim. Sim. Então... Nós falamos, deram um programa, né? Quer dizer, se tu tem uma dívida de 10 mil, o problema é teu, né? Se tu tem uma dívida de 10 bi, aí, bom, aí já... Mas aí isso... simplesmente perdoada. Mas isso que o Ricardo falou sobre o uso do dinheiro é muito importante também, porque quando você vai ver quanto precisa de arrecadação para um determinado estado, você tem que ver duas coisas, né? Quanto eu tenho que arrecadar e o que eu vou fazer com isso. Se o seu gasto está mal, você vai precisar arrecadar mais para cobrir coisas que não precisariam, e isso vai gerar nas pessoas, inclusive, essa sensação de que estão me tributando muito mais do que eu vejo de retorno. E o Brasil não tem problema só de desvio e corrupção e essas coisas que de fato existem, mas não é só com isso que a gente desperdiça dinheiro. A gente desperdiça dinheiro em coisas que não servem para nada. Por exemplo, e aqui talvez as pessoas fiquem bravas comigo, olha o orçamento do Exército Brasileiro, das Forças Armadas Brasileiras. É dinheiro que a gente joga fora. Assim, esse negócio público, não serve para absolutamente nada. Ou, tá, vamos lá, serve para uma coisinha assim, a gente gasta proporcionalmente muito mais dinheiro. Posso te dar um dado sobre isso? Sim. Existem mais militares na ativa do que policiais. Então. E a gente precisa de mais polícia ou mais exército? Fora as pensões, né? Então, assim, ninguém quer não, mas falando da ativa. Sim. Na ativa. É um dado surpreendente. Tipo, você tem mais militares na ativa do que policial. Me parece que o crime público é muito mais relevante do que a guerra que a gente tem com o Paraguai. Ah, a gente não tem guerra. Parece isso, né? Ironicamente, para quem não percebeu. Então, mas esse tipo de gasto errado do dinheiro público é um problema gigantesco. E não é só com o Exército. O Exército, na minha visão, é o maior exemplo disso, né? A gente pega um orçamento do Ministério da Defesa e joga no lixo um orçamento gigante. Mas a gente desperdiça também em outros lugares, né? A gente desperdiça com alguns tipos de investimento que não fazem sentido. Eu lembro um tempo atrás, era um grande assunto, não sei se tua mãe estava envolvida também na escola quando isso aconteceu, mas teve uma época que o governo do estado aqui comprou uns tablets para os professores. Sim. E os tablets eram uma porcaria, assim, depois de um tempinho parava de funcionar, travava tudo. A internet não era ninguém, exato, não tinha internet suficiente para usar o tablet. É um negócio que todo mundo olhava para aquilo e dizia, cara, olha onde é que estão usando o nosso dinheiro, né? Exato. Então, assim, tem que ter o dinheiro, mas também tem que usar o dinheiro de uma maneira racional, senão não adianta, senão eu vou ter que tributar mais. Mas olha quem a gente coloca no poder normalmente, tipo como deputados, senadores, que tipo de preparação eles têm?
Sabe? Eu estava pensando que tipo de educação, quanto eles sabem escrever alguma coisa, algum projeto, quantos desses que estão aí escreveram algum projeto relevante? Ou se escreveram algum? Então, a gente volta para a educação de novo. É falta de educação, é falta da educação de quem elege, isso, de quem elege, de quem está lá para batalhar pela gente, porque dizem, os governantes é o reflexo do povo que ele tem. Não, eu não acho isso, porque não quer dizer que o cara está fazendo M, indiferente de quem esteja, eu sou responsável por isso. Não. Eu acreditei que aquele deputado ia trabalhar, eu acreditei que aquele senador ia trabalhar, aquele vereador ia trabalhar. E aí, quando chega ali, não entrega o que tem que entregar. Né? Então, eu acredito que seja um problema bem maior, não só de impostos em si, como é feito isso, mas de discussão. Eles não conseguem discutir, eles começam a brigar. E nós chegamos, assim, se a gente pensar num lado um pouquinho mais profundo disso, a gente escuta aí da frase do tipo, né, de que nem deveria ter lá o Estado, o poder público, né, porque vai tudo para lá e depois eles fazem tudo errado com o nosso dinheiro. Primeiro, né, vou chover no molhado, né, que não há uma sociedade, principalmente de qualquer tamanho, independente do porte, que funcione sem a presença do serviço público, né, eles são essenciais. Sim. Até eu toco nesse ponto porque o César disse assim, olha, tem mais militares do que policiais. E, prioritariamente, a sensação de segurança ou a percepção de insegurança é uma das prioridades do povo brasileiro. Né? A gente precisaria de mais polícia e de polícia bem mais equipada, lidando com as coisas operacionais do dia a dia do que militares, muitas vezes, né, em objetivos que talvez nunca se concretizem, né? Traçando metas para coisas que não acontecem. E eu já estive lá, inclusive. Vivi de perto. É culpa Mas, do Ricardo. culpa minha. Mas, o Ricardo aumentou nossos impostos. O outro lado, né? O César estava falando, né? Que, assim, por exemplo, uma das coisas que o pessoal fala e fala erroneamente é porque a máquina pública é muito grande no Brasil. Ela não é. Novamente, né? Comparada a outros países. Que é um dado? Eu acho que é importante, porque eu tenho essa sensação que a máquina pública é grande e, ao mesmo tempo... Antes, eu já te cortei, mas depois tu volta, para eu não esquecer a ideia. Mas, assim... Eu tenho essa sensação que a máquina pública é grande, ao mesmo tempo que essa máquina pública que apoia as empresas. Por exemplo, a gente foi na feira na ProWine, se não fosse o Sebrae... Sim. E a competência do Sebrae, a gente não conseguiria espaço. Expor é complicado. Exato. A gente pagou R$ 4.500 para ter o nosso espacinho junto com 37 vinícolas lá. Tinha um espaço maravilhoso dos vinhos brasileiros. Que é o maior evento, né? Em função do Sebrae e da Concevits. O restante teve que pagar R$500 mil para ter um espacinho que era metade do nosso. Então, sem isso... É um exemplo da máquina pública. Isso, é um exemplo da máquina pública que, às vezes, a gente não tem noção que isso é público também. A Fiergs está prestando assessoria para a gente para estruturar custos, para estruturar a exportação, se for possível, é público. Então não fale mal do governo. Não estou falando mal, mas assim, eu tenho a sensação que é inchada, ao mesmo tempo eu utilizo essa estrutura e eu acho que funciona. Voltando para ti que não perde a linha. É que óbvio, né? Tem sempre coisas a melhorar, né? Por exemplo, uma das coisas que diz assim, muito funcionalismo público. Não é verdade, né? Proporcionalmente aos países mais desenvolvidos, o Brasil tem pouca gente em função pública, muito pouca. Né? Tem países, por exemplo, como o Japão, que tem um percentual da população que trabalha como servidor público que é o dobro ou quase o triplo da gente, se eu não me engano. O César aí tem os dados, tá? E não é só o Japão, né? Tem muito mais funcionários públicos, inclusive nos Estados Unidos, por exemplo, do que aqui no Brasil, né? Que é um país que a gente tem como referência né? de eficiência ou liberalidade. Não, é isso que eu ia dizer. O Brasil tem mais ou menos 12% da população trabalha no serviço público. Estados Unidos são 13%. 13. No Japão é bem mais. Aí os nossos vizinhos aqui, Uruguai, Argentina, Chile, também todo mundo tem percentuais maiores. E se eu não me engano, eu abri, né? Ainda bem que eu abri. A Dinamarca tem 30, a Suécia tem 24, Só que França nesses países tem 20. eles não recebem, tá? Tem países que eles não recebem. Dinamarca, por exemplo, o prefeito é voluntário. Mais ou menos. Eles recebem. Deixa eu pesquisar aqui. Ó, gente, quem totalmente sabe faz ao vivo. Vamos pesquisar. Mas realmente é outra... É outra pegada, né? Outra pegada. Outra dinâmica de sociedade. E o que acontece também quando você tem um número maior de pessoas trabalhando no serviço público? Você consegue propiciar um serviço público de maior qualidade. Porque essas pesquisas, além de mostrar que tem maior percentual, então, logo, maior número de servidores frente às demandas, o serviço prestado é melhor. Mas para você, então, ter um serviço melhor de saúde, educação, pavimentação das ruas, coleta de lixo, que a Adri reclamou, para você ter um serviço melhor, você precisa gastar mais que o serviço, né? Tu sabe que um dos modelos que a gente cita assim, de evolução, né, daquilo que a gente chamava lá dos tigres asiáticos, é Singapura, né? Singapura hoje talvez seja o lugar do mundo com mais milionários, né? Não é os Emirados Árabes, não é. Então, Singapura
cresceu incrivelmente. E foi um trabalho que começou lá nos anos 60, 70, né? Onde Singapura, por exemplo, disse assim, bom, nós não temos petróleo, nós não temos riqueza, não temos nada. O que a gente vai fazer, então? Vamos começar a limpar. Vamos limpar a cidade. Então, tua casa tem que estar limpa, as ruas tem que estar limpas, teu restaurante tem que estar limpo, teu uniforme tem que estar limpo. Começa com um conceito muito simples de limpeza, né? Que depois se espalha para a segurança, que depois se espalha para a educação e que se espalha para outras áreas fundamentais da sociedade. E praticamente eles não têm casos de corrupção lá em Singapura. As notícias que a gente tem, né? Porque um funcionário público de médio escalão ganha em torno de $1 milhão por ano. Então, o cara que é muito bem pago, ele não tem a necessidade, a sensação de se corromper, ele fica menos suscetível a se corromper, né? Então, olha como é uma equação delicada, né? Porque quando a gente toca sempre nessa questão de impostos, serviço público, eficiência, tem muitos rótulos circulando por aí, né? Parece que tem muitos dogmas, né, meio pré-estabelecidos e que a gente não consegue se desvincular disso. Aqui, tirando a fake news que eu trouxe, dá certo. Aqui, ó, na Dinamarca eles recebem, sim. Só que o que acontece? Não tem essa disparidade social. Não tem. Exato. Eu lembro de um caso, eu realmente não vou lembrar o país, mas era de uma primeira-ministra ou de uma ministra, sei lá, de educação, de saúde, de algum país nórdico, que ela era rica, uma pessoa, tipo, ela veio de uma família de empresários, então ela tinha bastante condições financeiras, e ela foi fotografada comprando uma bolsa, que eu não vou lembrar a marca também, tá? Mas, tipo, ela comprando uma bolsa Mas da uma Prada. bolsa cara. Uma bolsa cara. E foi um escândalo nacional. Como assim que uma política está comprando uma bolsa se ela não ganha um salário compatível com a bolsa? E ela tinha como comprovar por causa da família dela. Perfeito. Mas mesmo assim ela teve que renunciar, foi um escândalo. Tanto é, tipo assim, Mil explicações. Mesmo com as explicações. E a gente acha absolutamente normal que a nossa classe política, né, viva totalmente desconectada da realidade da população brasileira, né? Mas isso eu acho que é também papo para outro programa, né? Eu queria puxar um gancho que a Adri colocou lá atrás, da terra, né? E tu também colocou da terra de plantar soja na Suíça, né? Eu também, de novo, lendo para esse programa, peguei um dado, esse dado eu realmente nunca tinha visto. Ao contrário do CDE, que eu já tinha visto antes, esse dado agora, para mim, me pegou de uma maneira estranha, assim. Você sabe o que é ITR? Bom, a Adri com certeza sabe o que é ITR, né? Deve pagar ITR. Mas ITR Esperamos que sim. Eu pensei, espero que sim, né? Esperamos que sim. Certamente. Se os devedores da Adri pagam, ela paga o ITR de novo. Mas... Não, mas tu tem que explicar para o ouvinte o que é. É o imposto sobre a terra rural, né, das pessoas. Então, se você tem um sítio, se tem uma chácara, se você tem uma grande propriedade rural e planta soja, você paga, então, ITR, né? É o IPTU do interior. propriedade né? rural. É o IPTU do interior. Depois tem uma outra informação sobre isso. Sabe quanto que é a contribuição nacional do ITR? Ela é menor do que o IPTU de 4 bairros de São Paulo, da cidade de São Paulo. Ou seja, o país inteiro recolhe menos ITR do que 4 bairros de São Paulo recolhem IPTU. Isso eu acho assustador, assim. E eu não estou falando que você que tem uma chácara... Né, uma chácara, um sítiozinho pequeno em Marcorama, tenha que recolher um ITR alto. Me assusta porque você tem propriedades rurais no Brasil do tamanho de Portugal, do tamanho de um país. E essas propriedades rurais não contribuem o suficiente. E assim, essas terras e tal, normalmente são cedidas pelo governo. Não é da pessoa que está lá. Mas isso fica gerações na família. É como os taxistas antigos. Sabe, lembra que eu falei da questão de 600 hectares né, na terra, em Brasília? É isso. E outra coisa, para conseguir dinheiro no banco, para te conseguir projetos no FINEP e tal, tu pode colocar, tem um nome específico que agora não estou lembrando, até estava procurando ali, quanto essa tua terra pode produzir, entende? Que ela é rica. Então, não quanto produziu até agora, mas daqui 10 anos, em potencial de rendimento com aquela terra. Então, serve como também uma segurança para o banco e uma segurança para o governo. Então, além de tudo isso que tu falou, tem essa questão de não pagarem, os grandes acabam não pagando e ainda conseguem mais verba em função desse potencial de...
de crescimento. Mas a gente também não devia estar tão surpreso, né? Que é o dado que a gente tem hoje é de 72% do Congresso Nacional é composto por empresários e grandes produtores rurais. 72%. Onde tu pegou essa informação? Mas só olhar o histórico das pessoas. Não, mas tem várias fontes. Não, mas bastante, tem né? fontes. Tem. Claro, estava E é claro, se você ignorante espera... disso aí. Ó. Então, seja representantes daquilo que a gente chama o povo, né? Porque a gente costuma dizer o povo é nós é mesmo. pobre, né? Não. Mas o povo é maior que isso. Mas, assim, representantes, né, digamos assim, as classes menos favorecidas, sobra 28, né? Se não me falha a matemática, né? Então, assim, 2/3 do Congresso, ou mais de 2/3 do Congresso, estão lá realmente para trabalhar em favor de gente que já dispõe, né, de grandes capitais, de grandes privilégios, né? Então, não surpreende tanto assim que a gente tenha tanta dificuldade, né, em mexer em coisas que melhorem a vida do cidadão comum. Né? E agora que tu falou isso, tu acha que essa isenção de até 5 mil, né? Esse desconto até 7.350, é uma medida populista ou é uma medida de justiça social? É um primeiro passo de uma medida de justiça, eu acho. Porque tem muito mais coisa a ser feita, tu entendeu? E, assim, talvez o pessoal não tenha ideia, mas isso aí foi uma grande evolução. Sabe? Porque é uma distorção histórica que a gente tem, né? Então, você começou por isso, quer dizer, você conseguiu, por enquanto, né, mexer na tributação, né, no desconto do imposto de renda retido na fonte dessa galera, até 5 mil. Que vou te dizer, tá? Se a gente pegar a média, por exemplo, saiu na semana passada, né? O PIB per capita dos estados mais ricos do Brasil, né? O PIB per capita médio do Rio Grande do Sul é 2.600, cara, reais. Não, não é. Sim. E 2.600. 70% da população está endividada. O 1% mais rico do Rio Grande do Sul, considerado mais rico, ganha 12 mil. A partir de 12 mil reais já é considerado dentro do 1% mais rico do Rio Grande do Sul. Tu entende? Quer dizer, então, realmente, assim, a grande massa, o cidadão médio ganha muito pouco. A gente está falando de isenção de IR para 5 mil, mas tem gente que ganha muito menos do que 5 mil. Muito menos. Tu entende? Quer dizer, que ainda estão sentindo isso através do consumo, né, dos impostos, enfim, que sentem essa tributação. Mas eu acho que sim, que é uma justiça. Eu acho que é uma ponta desse iceberg de justiça, porque há muito mais a se fazer. Eu penso assim. E o interessante é que a gente fica discutindo isso, se é uma medida populista, se é uma medida justa. No meu entendimento, indiferente se é populista ou se é justo, o importante, no meu entendimento, é que vai dar certo e que é justa para o povo, sabe? Uhum. E a gente acaba não discutindo, tipo, eu digo a gente, a população, essas outras das bets, dos bancos, Isso. das igrejas, das fintechs, exatamente. Então a gente fica, é populista, não é populista, é justa, não é justa. E aí ficamos discutindo um boi, passa a boiada inteira. Posso dar um aí, né? exemplo? Eu, de novo, né, semana passada, eu disse, Simão, quem sabe por conta desses 400, 500 reais a menos, sei lá, o cara que ganha 5 mil vai economizar, ele possa ter uma qualidade de vida melhor. Em termos de lembra, a gente discutiu isso, né? De estresse, de ficar com a família, etc. Mas, ao mesmo tempo, quer dizer, é um dinheiro que fica disponível para ele consumir. Né? Quer seja com o seu lazer, com a educação. Quer dizer, isso volta também, de alguma maneira, né, para a sociedade, para a famosa seta dourada da economia, né? Roda da economia. Então, ele pode escolher melhor onde gastar, inclusive, né? Sim, talvez ele vai sair jantar. Talvez ele vai sair para jantar, vai ter acesso a uma sessão de cinema que ele não tem, tu entendeu? Levar E a os partir filhos, de quando? né? Janeiro. Janeiro de Não, 2020. claro. Sim, Tem que ser aprovado no Senado Federal. sim. Tudo indica que... O projeto foi aprovado na Câmara, mas ainda não foi aprovado pelo Senado. Tudo indica então... que será, né? Porque em função da unanimidade, assim, dificilmente, né? E esse que não foi aprovado, o governo pode, por lei, dizer assim, olha, porque é presidencialista o nosso sistema. Mas o presidente não faz lei. Não passou lá, mas o que ele pode fazer quanto a isso? Então, já era o que ele podia fazer, que é uma coisa chamada medida provisória. Medida provisória é um ato, né, traduzindo para a rádio, para o podcast e para a ADRI, a medida provisória é uma lei temporária que o presidente pode fazer. Então, ela vai valer por um período de tempo. Antes desse período de tempo acabar, o Congresso tem que votar. Se o Congresso não votar, ou votar que não, ela cai. Que foi o que aconteceu ontem. Mas ele pode fazer de novo? Só no que vem. Mas assim, Faltam só 2 mas a meses. tendência é que normalmente não façam, porque também se o Congresso não aprovou aquilo ali, fica meio na birra, assim. É um indicativo daqui, né? Não vale a pena forçar a barra. Talvez né? tenha que fazer um outro projeto. Alguma outra coisa. Se voltar a discussão, provavelmente vai ser por outra via. Eu acho muito difícil que façam outra medida provisória. Talvez o governo, por meio da sua bancada no Congresso, tente passar por meio de lei e aí um texto um pouquinho diferente, né? Já que esse não passou, geralmente insistir não é uma ideia muito boa. Talvez só colocar as bets, as fintechs, os bancos e tirar a reduzir. galera que ganha mais de 50 mil Não, anos. não, isso não tem relação. O de 50 mil está no projeto do imposto de renda, da isenção,
E esse projeto é um projeto que aumentava tributo De para um 12 para monte 18, de por coisa. exemplo, né, nas bets, Aumentava para fintech, aumentava para bet, aumentava para LCI, LCA. Tinha várias coisas, algumas até que eu discordo que aumente, né? Tipo, não sou necessariamente a pessoa que quer tributar tudo, mas algumas por exemplo, o bet, eu acho que pode colocar 100%, tá tudo certo. E então é isso. Então vale a pena refazer esse Tu texto e sabe, botar de Adri, novo. tu sabe, Adri, que eu dou exemplos. Quantas pessoas vocês conhecem que talvez estejam nessa faixa de ganho? Né? 4, 5, Mais 50 enfim. mil? Não, 4, 5 mil, né? Conheço Enfim, várias, mais 50 mil nenhuma. Talvez a gente conheça várias aqui, né? E que apostam. E que hoje apostam porque o dinheiro não chegava. E ele queria ganhar dinheiro de alguma outra forma, porque a sua rotina, o seu orçamento não dá mais conta do dia a dia. Entende? Mas Então, não vai talvez nessa, galera que está ouvindo. Não vai nessa que é só tô perda. querendo dizer assim, ó, que talvez agora o cara não tendo descontado esse imposto de renda, ele não precisa mais apostar. Tu entendeu? Eu não estou dizendo, né, que... Acho que vocês entenderam, né? Quer dizer, é um mecanismo que o mais pobre encontrou de aposta para tentar uma mobilidade social, cara. Tu entende? Ele quer consumir e ele não tem por onde, ele não dá a volta, e aí ele aposta. Obviamente que isso se torna um vício, Cara, tem outros mecanismos ali. Eu semi-discordo, assim. Talvez seja suficiente para alguns largarem as apostas, por exemplo. Se não R$500 for a vício. mais ou R$400 a mais que sobra no orçamento. Não, Talvez. não sei, eu semi-discordo. Não sei. Porque eu acho que quem aposta tá tentando como é que é, um grande tiro, assim, e não 300, 400 reais. Acho que essa pessoa quer, daí numa aposta, ganhar 10, 20, 30 mil. Sei lá, tudo que vem bem, né? Quando Claro. está de carência, né? Claro, mas eu acho que a aposta realmente está associada a perspectivas maiores, assim. Né? Então é uma... Claro, não é a Mega Sena, acho que ninguém espera mas ficar é a mobilidade, milionário né? apostando, É a mobilidade. mas tenta encontrar outros parâmetros de vida. E esses 300, 400 reais, acho que não afeta diretamente o público da aposta, assim. Mas, claro... Se pode estimular talvez- alguns, está valendo. Sim. Tu entendeu? É um exemplo, né? Além de voltar para a economia, pode ter impacto em outras áreas, né? Eu acho, por exemplo, que o impacto médio de uma menor tributação, assim, a médio prazo, né? De uma menor tributação ou de uma tributação mais justa, cara, é a melhora da qualidade de vida da sociedade como um todo. Eu acho que ano que vem a gente vai ver um aquecimento do setor de serviços básicos. Eu assim, acho. Tipo manicure, Boa. cabeleireiro, esse Boa. tipo de coisa, acho que vai realmente ter um ganho. Porque esses 300, 400 reais é justamente esse primeiro nível de gasto, assim, né? Uma saída para jantar, comer um X. Eu acho Ou que comprar ali, marcas efetivamente, melhores no no supermercado. mercado, É isso aí. eu acho que esse vai ser realmente as áreas que vão ganhar com essa menor tributação. Outras áreas, né, por exemplo, a nossa área, né, serviços jurídicos ou a faculdade, que daí acaba sendo uma segunda, né, escada Até porque grau, não dá assim. para pagar vocês com 500, 400 reais, que eu sei quanto custa um advogado. Então, hashtag fica a dica. A Adri está pleiteando um desconto da banca jurídica dela, que eu nem sei Isso no qual é, marketing ao se vivo. chama posicionamento. Tem os mais baratos, tem os médios, tem os caros. Isso é posicionamento. Mas, Adri, pra ti a gente parcela. Tá, show de bola. Tu que é uma agricultora... Eu queria voltar um pouquinho naquilo que vocês dois puxaram antes sobre os subsídios do agro, que são, na minha visão, um grande instrumento de injustiça fiscal nesse país, apesar de não serem exatamente tributos, né? A gente pensa sempre, quando pensa em injustiça fiscal, pensa, pô, tem imposto demais, ou tem imposto demais sobre uma parcela e menos sobre a outra. Mas isso do agro, e isso obviamente decorre da super representação que o agro tem no Congresso Nacional. Então, o agro representa X% da sociedade, X% da economia e 20X do Congresso Nacional, né? Mais ou menos um terço hoje. A representação dentro do Congresso Nacional é muito mais alta do que fora. E isso faz com que esse setor tenha acesso a determinados benefícios que não fazem o menor sentido. As linhas de crédito que são abertas para grandes produtores, eu não estou falando do pequeno, Isso, tá? dos Da grandes pessoa que produtores. realmente precisa ali de um auxílio para conseguir produzir, tudo certo. Mas os grandes produtores têm acesso, como a Adri falou, a dinheiro muito mais barato. E é muito mais barato porque alguém está financiando isso. Esse alguém somos todos nós, né? Então a gente E é uma fica... renúncia, e é uma renúncia muito grande que o governo E a gente fica, às vezes, muito preocupado com os auxílios e com os subsídios que a gente dá para as pessoas que realmente precisam. E não se liga que nós estamos pagando bolsa soja, né? Bolsa milho, bolsa não sei o quê. Eu ia só fazer um pra esse disclaimer, cara. assim, quando fala desse produtor rural, não é absolutamente nenhuma pessoa que mora na Serra Gaúcha. Porque não há essa propriedade na Serra Gaúcha. Isso, exatamente. Exato. não é a nossa característica. Você conhece alguém que planta muita uva? Não é, essa pessoa é nada, não tem uma... não consegue fazer uma safra faz de frente, 1% de valor de um grande produtor de soja. Tanto que o produtor de soja, tá? Os pequenos já morreram. Não existe produtor de soja pequeno. Porque tu não tem acesso ao banco
com o mesmo custo do dinheiro. As pessoas que compram de ti acabam, de novo, não te pagando, e tu acaba falindo porque tu não tem como colocar aporte. E os grandes, eles têm esse acesso mais fácil e têm contatos. Muitas vezes esses grandes produtores, eles pegam esse dinheiro e põem render e fazem várias vezes outras coisas. Então, só com o rendimento eles pagam o que eles compram. Isso é injusto. Só que quando a gente fala do agro, daí o pequeno também se dói. Tu pega aqui na Serra Gaúcha... Ele acha que ele é o agro. Não, porque o agro é pop, o agro que segura. Sim, segura. Só que são os grandes. Se tu for ver as fazendas maiores, quem são os donos das fazendas maiores? Né? Não é uma Miolo, não é uma Valduga, não é uma Salton. Que a gente está falando da uva, que não movimenta o que uma Randon movimenta. Uma Marco Polo. Todo o setor. Então, você que está ouvindo não é o agro, tá? A gente não está falando mal de você. Fique tranquilo, não fique com raiva da gente. Não, e outra coisa, deixa eu continuar então falando mal do agro, que não é você, é o agro aquele grande. A gente paga a bolsa soja para esses caras, a gente subsidia crédito barato para eles, para um setor da economia que é importante, que movimenta um determinado percentual do PIB, mas que emprega pouquíssima gente comparado com a indústria. Que é altamente tecnológico. Pouquíssima gente. Né? Altamente tecnológica. Até o trator faz sozinho. Então, se a gente usasse se a gente ainda quisesse usar esse dinheiro para subsidiar negócios de pessoas que têm muito dinheiro, que é um grande C, mas supondo que a gente, como sociedade, fizesse essa opção, se a gente colocasse isso na indústria, daria bem mais resultado para todo mundo. Perfeito. E outra coisa, né? Que não produz quase nada para a economia interna. Tudo para exportação. Tudo vira exportação. Que inclusive não paga lá, né? Sim. Tem ainda esse auxílio na hora também de vender. é interessante essa ideia, né? De você estar financiando. Auxílio para plantar e auxílio para vender. Eu estava aprendendo hoje com a Fiergs, e se tu tiver uma conta fora que tu recebe em dólar, tu também não paga tributo. Tu não paga tributo na saída aqui. E nem lá, tu entendeu? Tu deixa numa conta que tu recebe em dólar. Mas a maioria puxa para dentro do país, que precisa pagar as contas e tal. Tô falando dos menores, né? Mas então tem como até os tributos ficarem fora. Então, eu acho que isso, sabe? A gente volta, né? Tudo também... Vocês notaram quantos parênteses a gente teve que fazer nesse programa assim, para explicar certas coisas? A gente fez todos. A gente fez parênteses, todos os parênteses possíveis. Colchetes assim, e chaves. Chaves, né? Porque, de novo, né? Eu vejo também que muito dessa dificuldade de a gente avançar numa questão de justiça tributária é o fato de algumas camadas da sociedade se considerarem pertencentes a outras que não são. A gente brinca, assim, a grosso modo, né? Talvez o pobre se ache médio, o médio se ache rico e o rico se ache super rico. Né? Quando, na verdade, são coisas completamente distintas. Então, quando fala assim, vamos tributar os mais ricos. Tem um meme, eu adoro os memes da internet, que eu digo assim, tu que tem um Renegade não é tu. Tu entendeu? Não é tu. Tu não é o super rico. Né? Tu que é dono do supermercado, não é tu. Tu entendeu? Tu não chegou lá, tu está muito distante, né? Então, tu está muito mais perto da turma de baixo do que da turma de cima, né? E é isso, eu acho que a sociedade precisa entender, né? Porque no sentido assim, cara, vamos nos ajudar, né? Quem está na parte mais necessitada, na parte mais afetada, então vamos puxar todo mundo junto. Eu gosto muito do Parece óbvio isso que eu estou dizendo. Do tema do Occupy Wall Street, né? Que era somos os 99%, né? Eu acho que justamente a gente entender que a gente faz parte de uma maioria que tem uma diferença, claro, muito grande entre quem ganha salário mínimo e quem ganha 30 mil reais. Sim. Mas nós somos a maioria da população. E nós não pertencemos ao grupo que ganha 30 milhões de reais. Quem ganha 30 mil está muito mais perto de ser pobre do que de ser milionário. Tu entende? É isso que as pessoas precisam entender, né? Então, acho que é importante a gente sempre manifestar essa... Eu queria estar perto desses pobres de 30 mil. Para de... Isso que a internet chama de chá de revelação de classe social. Tem algumas pessoas que precisam de chá de revelação de classe social. É isso, gente. Eu acho que é isso. Até semana que vem? Até semana que vem. Sem solução, nós em busca da justiça frase. tributária, né? Isso. A E saga, vamos lá. A saga. Povo unido permanece unido. Contra a Bolsa Soja. Esse programa é um manifesto contra a Bolsa Soja. Obrigado. Vai ser a chamada, não. Olha lá.